Olá, sejam muito bem-vindos ao Quem Sabe Um Dia Vira um Solo. Eu sou o Thiago Lima, humorista, produtor, criador e apresentador desse podcast. Eu tinha pensado e já até adiantado bastante o roteiro de um outro episódio que seria o primeiro oficial desse podcast. Já que o anterior foi um trailer, né? E assim, pra ser bem sincero, na verdade eu tinha começado esse outro episódio antes mesmo do trailer, mas eu achei uma boa ideia, assim, não perder a data que completava 9 meses da minha primeira apresentação, por conta de tudo que eu contei lá no trailer, sabe? Inclusive, aproveito esse momento aqui para dizer que todo mundo é muito bem-vindo nesse podcast, menos quem não ouviu o trailer ainda. A boa notícia é que eu sou muito bonzinho, então ainda dá tempo de você corrigir essa falha de caráter para poder escutar. Vai lá, tem nem 3 minutinhos, pô. Inclusive, me pediram para colocar o podcast no YouTube Music e eu prontamente já resolvi essa questão. Pode procurar por ele lá e ouvir normalmente, beleza? Ainda sobre isso, se você não encontrou, quem sabe um dia vir um solo no seu tocador de podcasts aí preferido, que você mais usa, me manda uma mensagem que eu corrijo isso na hora. Fechou? Aliás, João, você já clicou em seguir e avaliou esse podcast na plataforma que você está ouvindo? Isso é muito importante para o podcast chegar a mais pessoas. Então, seja você uma pessoa chamada João ou não, faz isso daí, dá essa moral para o podcast crescer e dar ainda mais ânimo para eu continuar fazendo esse projeto que acabou de começar. Combinado? Bom, voltando pro episódio, eu resolvi soltar esse episódio aqui antes do que eu tinha planejado por um motivo específico. Pra quem não me conhece, além de me apresentar como comediante e tocar esse podcast, eu também sou produtor. Olha só, eu produzo um festival de variedades junto com o meu amigo e padrinho na comédia, Rê Mesquita, chamado Comédia Sem Colarinho. Nesse festival, o elenco é rotativo e a gente faz uma curadoria para garantir que sempre haja diversidade de pessoas, estilos e expressões da comédia. Ou seja, é uma noite onde você vai ver muita gente legal que não faz só stand-up. A gente já teve improviso, personagem, musical, mágica, palhaçaria, drag e queremos incluir ainda mais variedades nesse ano. Além da Comédia Sem Colarinho, eu também produzo um spin-off chamado Agora Vai, que é uma noite de testes gratuita, onde eu faço uma curadoria para garantir que o elenco também tenha diversidade de pessoas, piadas, estilos e tempo de comédia. Ou seja, é uma noite onde comediantes iniciantes e veteranos têm espaço para testar material inédito, o que permite desenvolver suas carreiras e polir as piadas para que estejam prontas para serem usadas em shows de elenco ou solo. Atualmente, o festival acontece aos sábados e à noite de testes às quartas-feiras. Ambos rolam às 8 horas da noite na Collab Cervejas, que fica na Avenida Pompeia 2021, pertinho do metrô Vila Madalena. Lá é um espaço bem legal, que além de ser uma cervejaria artesanal que oferece boas cervejas, mais baratas do que cerveja em garrafa em qualquer bar da região, também tem bons pratos e petiscos. E não para por aí, tem um espaço separado e tratado para fazermos e assistirmos o show com conforto e tranquilidade. E por que eu tô falando tudo isso? Porque é comum a gente receber em nossas noites pessoas que nunca assistiram um show de comédia ao vivo. E isso é super compreensível, de verdade. Primeiro, porque tem muito show de comédia que é inacessível para grande parte das pessoas. Ou é caro, ou é difícil de chegar, ou o horário é ruim para quem estuda ou trabalha de manhã, enfim. Essas e outras coisas acabam fazendo com que as pessoas não considerem ver um show ao vivo como uma opção de entretenimento. A boa notícia é que tem muito show de comédia que preenche todos esses pré-requisitos. Mas a gente tem uma dificuldade enorme para divulgar esse circuito de show, sabe? Exatamente por não termos verba para investir em impulsionamento, publicidade e ações de marketing assim mais diferentonas, sabe? Sendo assim, dependemos bastante do boca a boca para que os nossos shows tenham um público legal e sigam acontecendo, o que, invariavelmente, acaba atraindo pessoas do mesmo círculo e que, em geral, ou já gostam de comédia, ou são amigos de quem gosta, ou mesmo de quem faz. Outro motivo bastante corriqueiro é um afastamento que algumas pessoas têm porque acreditam que nesse tipo de show vão ver um homem branco, hétero, falando barbaridades no palco e usando mas é só uma piada, como desculpa e que em algum momento vai ofender ou humilhar as pessoas na plateia. Esse, inclusive, é um ponto que faz muitas pessoas dizerem que não gostam de comédia.
E eu seria hipócrita se eu dissesse que isso não acontece. Até porque já viralizou aí diversas vezes, não só notícias, mas também vídeos onde essas coisas acontecem. E como isso ocorreu com comediantes bem grandes assim na cena, acaba tendo ainda mais repercussão, sabe? A boa notícia, mais uma vez, é que tem uma infinidade de comediantes que não apenas não são e não agem dessa forma, como também fazem shows com focos completamente diferentes, falando de assuntos bem mais tranquilos, não fazem interações ou quando as fazem são de forma bem mais relax e respeitosa, sabe? Trazendo o público pro show ao invés de afastá-lo. No fundo, comédia é como qualquer outro tipo de entretenimento. Tem estilos e pessoas que a gente gosta, prefere ou se identifica mais do que outros, e tá tudo bem. Quando falamos de música, é normal que as pessoas tenham um estilo preferido, mas não se incomodem com outros. Assim como tem gente que abomina totalmente um estilo. Ainda tem aquelas pessoas que gostam de algumas bandas de um estilo, mas não de outras. Sabe aquela máxima que todo mundo já ouviu? Eu não gosto desse sertanejo universitário. Eu gostava mesmo era do sertanejo raiz. Sabe? É mais ou menos por aí que eu quero construir esse pensamento. Vamos para outras áreas do entretenimento aqui pra gente continuar. Tem gente que gosta de filme, mas não de super-herói. Tem gente que gosta de teatro, mas não de musical. Tem gente que gosta de séries, mas não de sitcom. Tem gente que gosta de livros, mas não de literatura infanto-juvenil. Tem gente que gosta de programas de TV, mas não de auditório. Tem gente que gosta de rádio, mas não de notícias. Tem gente que gosta de exposição de arte, mas não de arte moderna. Tem gente que gosta de dança, mas não de dança contemporânea. Você já entendeu onde eu tô querendo chegar, né? E para todas essas pessoas, existem pessoas que têm gostos totalmente contrários ou que se interseccionam em alguns pontos, mas diferem em outros. E se tem tanta gente com gostos diferentes, obviamente, temos artistas diferentes que preenchem todos esses gostos. Com a comédia, isso não é diferente. Existem diferentes expressões da comédia, ou seja, não existe só o stand-up. Como eu falei sobre o festival que eu produzo com o Rê, olha quanta coisa diferente dá pra ser explorada na comédia. E cada vez mais, temos mais noites que misturam um pouco de cada coisa. Não só para mostrar para o público que comédia é bem mais do que se acostumou a ver por aí, mas até mesmo para que os próprios comediantes possam quebrar as suas barreiras, conversar, trocar e quem sabe até experimentar coisas diferentes e dessa forma se tornarem artistas ainda mais completos. E mesmo quando focados em apenas uma expressão da comédia, como costumam ser as noites de teste, existem diversas formas de abordar essa expressão, diferentes assuntos que podem ser trabalhados e estilos únicos. Como em qualquer profissão, também existem artistas que são mais ou menos proeficientes em algumas áreas ou com tempo de carreira e desenvolvimento diferente. Além disso, também existem algumas tendências e vícios que acompanham a média de cada geração, mas, obviamente, não representam a totalidade dos comediantes que compõem um show, muito menos toda aquela geração. Eu não posso afirmar com 100% de certeza, uma vez que eu não sou médico nem pesquisador, mas eu acredito que seja impossível existir alguém que não goste de rir. Imagina uma pessoa que toda vez que dá uma risada fica com um ódio mortal e toma atitudes estranhas como martelar o próprio dedo para que a dor tome o lugar do riso. Não parece muito real, não é mesmo? Rir é uma reação natural dos seres humanos e a gente ri de coisas diferentes por uma série de motivos que nos constituem enquanto indivíduos únicos. E, sei lá, a sensação de relaxamento depois de uma boa risada é uma das coisas mais gostosas da vida. Ao menos pra mim, né? Claro. O fato é que quem diz que não gosta de comédia, muito provavelmente apenas não encontrou a expressão, estilo ou pessoa com que ela se identificou e foi capaz de mostrar que dá sim pra tirar um dia na semana, ou talvez mais, né? Por que não? Pra ir assistir um show ao vivo, esquecer dos problemas e relaxar enquanto se diverte. Aliás, depois que eu comecei a produzir shows, eu tenho notado um fenômeno muito interessante que é o detox digital que rola durante o show. O que soa cada dia mais utópico na sociedade como um todo, sabe? Até no cinema as pessoas têm pego os celulares durante a sessão e, sinceramente, tá aí um negócio que eu não consigo entender, mas acontece, né? Eu vejo isso rolando muito menos em shows de comédia. Primeiro porque eles costumam ser mais dinâmicos, com troca de comediantes que fazem coisas diferentes e se apresentam por um espaço de tempo relativamente curto. Os shows também exigem atenção para compreender as piadas que costumam não depender apenas do texto, mas também da entrega do comediante. Aquilo que ele faz, como faz, por que faz, onde faz, por quanto tempo faz e tudo mais.
Talvez também porque a plateia é escura e ficar com a luz do celular na sua cara é o mesmo que você implorar pro comediante dar uma zoada em você, né? E assim, de verdade, eu acho mágico e por que não poético que nos dias de hoje a gente consiga ficar às vezes até 2 horas sem pegar no celular, prestando atenção em alguma coisa e literalmente vivendo uma comunidade unida por um propósito tão nobre quanto permitir se divertir mesmo que apenas pela duração do show. Claro que, eventualmente, alguém pega o celular pra fazer uma foto, um story, seguir o comediante, inclusive, você já me segue ou você é um bandidinho sem vergonha, como diz o Iguinho. O meu Instagram é @tidiverte, com TI, assim como tecnologia da informação, e eu realmente espero que você já tenha decorado o final dessa piada. Segue lá, não custa nada, pô. E falando em seguir, celular, internet e tudo mais, esse é um tema que também permeia os 2 pontos que afastam as pessoas da comédia que eu citei até agora. Tem muita gente que já consumiu comédia pela internet, seja num Reels, um TikTok, um Shorts, seja um vídeo mais longo, ou seja mesmo um solo ou um show de elenco disponível em algum streaming. Isso é uma forma de democratização e popularização. Eu sou super a favor e também consumo online, até porque parte do meu trabalho como humorista é analisar outros comediantes, tanto para estudo quanto para compor elencos e desenhar shows. Apesar de preferir fazer isso ao vivo, para que eu tenha volume, o online sempre vem bem a calhar, em especial com comediantes de outras cidades, estados ou mesmo países. Claro, sem falar dos comediantes que não se apresentam mais também. Mas mesmo os shows completos são totalmente diferentes quando assistidos gravados. Primeiro porque, por mais que o show seja gravado com diversas câmeras que são capazes de capturar cada poro da pele dos comediantes e até mesmo as reações da plateia, no final a gente acaba assistindo a versão do diretor, sabe? Ou seja, o que ele quer que prestamos atenção, da forma como ele quer mostrar e, obviamente, usando os takes que mais funcionaram. Como trabalho cinematográfico, isso é ótimo. Existem produções lindíssimas que podem ser consumidas gratuitamente no YouTube, ou não tão gratuitamente assim, né? Já que tem aí o custo de 2 anúncios que você não pode pular antes de começar o vídeo, e aí mais 2 anúncios puláveis a cada 5 ou 10 minutos, mas, enfim, ajuda aí o seu comediante favorito também, tá? Não assiste os vídeos com bloqueador de anúncios ativados, não. A gente já não ganha bem, galera. Fazer isso corta ainda mais as nossas receitas. E olha que eu nem tenho receita disso ainda, mas eu imploro. Enfim. A questão é que muito da comédia é brincar com as expectativas. Quando o diretor direciona o seu olhar, grande parte desse jogo é perdido. E como o diretor vai escolher os takes, a reação real e espontânea não só da plateia, mas do próprio comediante, e tudo que fugiu do controle durante o show não vai ser revelado. Tem uma outra questão aqui que, assim, é um segredo, tá? Então, não conta pra ninguém não, mas é normal que se adicionem risadas e palmas que não existiram de verdade, só pra compor e aumentar o corpo, dando a impressão de que a piada é muito mais engraçada do que é de verdade, ou que todo mundo gostou, logo você também deveria gostar, sabe? Mas assim, isso é segredo, tá? Não é como se fizessem isso até nos cortes que você vê nas redes sociais. Questões cinematográficas de um lado, lembra quando eu falei de viver uma comunidade unida por um propósito, mesmo que apenas pela duração de um show? Isso é bastante real. Você já reparou que raramente gargalhamos em voz alta quando estamos sozinhos vendo um conteúdo, mas que isso acontece com uma certa frequência quando estamos com outras pessoas? E assim, não é só isso não. A reação das pessoas não faz apenas com que nós também reagimos, enfim, essas reações também podem ser ainda mais engrandecedoras pro show. Quem nunca viu alguém que tem uma risada muito diferente, ou então que bate palma fora do ritmo, ou que solta algumas expressões engraçadas depois de rir, ou mesmo que faz um comentário que torna a piada original ainda mais engraçada? Tem uma outra coisa também que, assim, mesmo em shows solo que já foram ensaiados e apresentados milhões de vezes, é normal que os erros aconteçam, sabe? Raramente esses erros vão parar na internet, mas é interessantíssimo ver como cada comediante lida com eles. Isso porque estar aberto ao erro, aceitá-lo e criar uma nova situação a partir dele é uma das premissas do improviso e da palhaçaria, que podem ser muito bem aproveitadas aí por comediantes de outras expressões também. Assim como não saber lidar com os erros também é
interessante, sabe? E exige ainda mais esforço do comediante para retomar e reconquistar o público. Aliás, o trabalho constante do comediante com o público durante o show é algo que só é perceptível ao vivo. Mesmo comediantes que não fazem interação precisam ler a plateia o tempo todo. Não apenas para fazer alterações no show enquanto ele rola, a fim de entregar coisas que funcionam melhor para aquela plateia, mas também analisar a reação de cada fala, de cada movimento, para poder repetir e aperfeiçoar suas apresentações. A gente quer que a plateia se divirta e esteja com a gente do começo ao fim do show, e é nosso trabalho garantir que isso aconteça. E isso simplesmente não acontece quando o material já é gravado. Essa conexão assíncrona é simplesmente impossível de ser realizada. Outra coisa que difere muito é o timing. Na internet, em especial nas redes sociais, a gente só tem 3 segundos para ganhar a atenção da pessoa. Senão ela já pula para outro conteúdo e esquece da gente para sempre. Então, é comum que o material seja muito cortado, mexido, mudado de ordem e posição, ou até mesmo que utilizemos técnicas e efeitos especiais para prender a atenção do usuário. Tem gente que corta até respiro, risadas e palmas, você acredita? E assim, tá tudo bem, a gente tem que jogar o jogo, sabe? As redes sociais são a melhor forma de se alcançar um público potencial que, quem sabe um dia, vai ver o nosso show ao vivo. De preferência com ingresso pago, claro. Enfim, quando a gente tá no palco, nós temos o tempo que foi acordado com a produção ou com a casa. As pessoas estão ali e estão prestando atenção, se você conquistou isso, é claro, né? Mas enfim, elas estão prestando atenção. Então, cada respiro, cada pausa, cada passo, cada interação com as pessoas ou objetos, cada expressão corporal e facial contam. Tudo isso compõe a piada, a torna mais interessante e até mais engraçada. Esse, inclusive, é um dos motivos que tornam as piadas contadas muito mais engraçadas do que as piadas lidas. Talvez vocês não saibam, mas o trabalho do comediante começa bem antes de subir no palco e termina bem depois. E eu nem tô falando aqui de quando estamos escrevendo, ensaiando, estudando ou conversando sobre comédia, mas no dia do show mesmo. Entender o espaço e como utilizá-lo, perceber como está a produção e a organização, analisar a plateia, analisar o humor geral do dia, analisar quem são os outros comediantes, o que eles estão fazendo, como estão fazendo, que tipo de material levaram, o que está funcionando mais, o que não está funcionando tão bem. Tem também todo um trabalho pra gente se concentrar e estar presente para entrar no espírito do show quando for a nossa vez de subir no palco. Fora a reflexão que é necessária depois de cada show, né? Do momento que o comediante é anunciado ao momento que outra pessoa sobe no palco depois dele, tudo isso faz parte da sua apresentação. E principalmente, esses 2 momentos são os que nós não vemos na internet, mas que são cruciais em um show ao vivo. A forma como o comediante chega e se apresenta para a plateia antes mesmo de falar qualquer coisa, já vai criar uma expectativa e colocar uma intenção que serão exploradas durante todo o show. Assim como a sua aparência, também cria aí um pré-julgamento do público, e mesmo que isso não seja utilizado em momento algum do texto, é parte do show. Essas são algumas das coisas que compõem a persona de palco do comediante, e por mais que alguns tenham horror à expressão persona, é com ela que o público vai se conectar. Goste ou não goste da expressão, acredite ou não na sua existência, debata ou não o uso do termo, o que a gente apresenta é o que a gente quer que a plateia veja e entenda. Então, é com isso que nós vamos trabalhar durante o show. Da mesma forma, quando um comediante deixa o palco, ele encerra a sua apresentação da forma como ele quer ser lembrado, não só pela plateia, mas por seus colegas de profissão e pelos produtores também. E isso não precisa nem ser dito. Uma simples reação é o suficiente para causar impacto e perdurar. Além de tudo isso, quando você, meu caro amigo que está ouvindo, faz parte da plateia e público, se dispõe a sair de casa e ir até um lugar, você está naturalmente mais disposto a se divertir. Chegar antes no endereço onde vai acontecer o show, ver as pessoas, tomar uma cervejinha para se soltar, eventualmente encontrar alguém, quem sabe comer alguma coisa, já fazer ali algumas fotos do ambiente, aquele story legal, tudo isso já vai te deixando no clima do show e faz parte do programa de entretenimento que você se propôs. Após o show, é muito comum que os comediantes fiquem para conversar com a galera, tirar foto e até mesmo tomar uma cervejinha também, porque ninguém é de ferro, né? E é um momento único, onde você pode ver e interagir com a pessoa para além do comediante, ver como eles interagem entre si e até entender um pouco mais de como a comédia funciona. Inclusive aqui, ó, ir no show de galera é uma experiência muito legal. É tipo você ir no cinema com seus amigos, sabe? Vocês ficam na expectativa do que vai rolar, se divertem juntos e depois do show ficam ali conversando sobre os comediantes, as piadas, o lugar e, por que não, até arriscam fazer as suas próprias piadas, né? Talvez
tem um bichinho que te morda e você resolve entrar pra essa cena também. Mas isso aqui é papo para outro episódio. Então, se você chegou até aqui, dê uma chance pra ver comédia ao vivo. Se quiser explorar outras coisas para além do stand-up, vai em um festival ou noite mista. Se quiser ver a galera apresentando material inédito e se arriscando, vá ver uma noite de testes ou de open mic. Eu garanto que as coisas mais diferentes que você vai ver na comédia e muitas das mais interessantes estão lá, no underground, nessas noites pequenas, em lugares diferentões. Mas assim, não deixa de frequentar os clubes de comédia, tá? Lá você vai ver como a comédia mais estabelecida funciona. E também, não deixa de apoiar o seu comediante favorito. Quando ele fizer aquele showzão num teatro ou coisa que vale assim, vai lá assistir também, apoia ele. Tem comédia pra todo mundo, e se você acha que não gosta, é porque ainda não encontrou a sua. Com certeza dava pra falar muito mais coisa aqui nesse podcast, inclusive com mais aprofundamento, mas eu espero que tenha aberto um espaço exatamente para debatermos, conversarmos e discutirmos esses e outros assuntos. Sendo assim, passa lá no Instagram, repetindo aqui que é @tidiverte e que ti é com TI, assim como tecnologia da informação, e se você não sabe o final dessa piada é porque você nunca foi assistir um show meu, né? Mas enfim, procura lá pela arte da capa desse episódio e faça a sua contribuição pro tema. Aí, assim, pra gente ver aqui quem que é parte do clubinho dos mais legais e descolados, sabe aquela galera que não anda sozinha no recreio e que ouve os podcasts até o final? Então vamos fazer o seguinte, galera, vamos se identificar comentando usando um emoji de bússola, que é pra guiar os caminhos da galera que nunca viu comédia ao vivo. Fechado? E só mais uma coisa aqui, tá? Quem é comediante tem a obrigação de compartilhar esse episódio. A gente precisa de público e todos sofremos com esse fenômeno da galera que não gosta de comédia ou que não vai assistir ao vivo. Nada mais justo do que levar essa discussão pra frente, não é mesmo? E se você não é comediante, mas gostou das paradas que eu falei aqui, compartilha também. Quem sabe você não fecha um grupinho de amigos pra irem assistir um show ao vivo, hein? Inclusive, se isso rolar, tira uma foto e me marca. Eu vou ficar muito feliz em saber que eu influenciei mais pessoas que se permitiram rir e se divertir depois de um dia cansativo de trabalho. Lembrando que você pode mandar sugestões, elogios ou comentários na minha DM. Eu não falo pra você mandar reclamações, não, porque eu prefiro que você faça as reclamações no post do episódio mesmo, tá? Pra gerar discussão, aumentar meu engajamento e dessa forma aumentar o alcance das minhas publicações. Então, se você quer ser meu hater, seja um hater do bem e me ajude a impulsionar o meu trabalho. Assim você pode continuar me odiando, porque se eu parar de trabalhar, aí você não vai ter mais o meu trabalho pra odiar, vai ter que procurar uma outra coisa aí pra odiar, e a gente sabe que é muito gostoso ficar na zona de conforto, não é mesmo? Você não quer sair da sua zona de conforto, então taca o hate no post, não na DM, fechou? Ainda sobre os comentários, eu quero deixar aqui meus agradecimentos às pessoas que comentaram sobre o trailer, tanto no post quanto nas minhas DMs, são elas: a Priscila com 2L, Alexandre Saraiva, Clidão, Cleiton Silva, Daniel Dom Pedro, Daniel Sartório, Gianine Brusco, João Rabelo, Oscar Pescuma, Rafael Parreira, Remesquita, Rubens Silva, Wellington Jonathan, Wellington Júnior e todo mundo que curtiu a publicação, mas não deixou comentário, nem mandou DM. Gente, de verdade, só isso já ajuda muito. Obrigado mesmo, de coração. Nos vemos nos palcos, nos shows, na internet ou no próximo episódio. Eu sou o Thiago Lima, vocês foram uma plateia maravilhosa. Eu vou ficando por aqui. Até mais! Vamos lá, mais um episódio gravar, que vai ser bem legal. E se você não gostar, pega no meu sal grosso pra fazer um churrasco. E quem sabe também um bom tira-gosto.